A gente convive com o Estado todos os dias, né? Usando uma rua, um serviço de saúde. Mas o que acontece quando essa relação dá algum problema? Quando uma atitude do governo, em vez de beneficiar, acaba trazendo um prejuízo bem direto para alguém. Imagina só essa cena. A prefeitura começa uma obra grande de saneamento numa rua. Em tese, é para melhorar a vida de todo mundo, certo? Só que, algumas semanas depois, as paredes de uma casa, ali perto, começam a apresentar rachaduras. Rachaduras que, olha, não estavam lá antes. Aquele incômodo inicial logo vira uma baita preocupação e, claro, uma pergunta bem objetiva: de quem é a responsabilidade por esse estrago? Quem é que vai arcar com o prejuízo do conserto? É exatamente sobre essa questão que a gente vai conversar hoje. Para a gente desvendar esse assunto, vamos passar por alguns pontos. De onde veio essa ideia? Qual é a regra que vale hoje? O que precisa ser provado? E como tudo isso funciona no mundo real? Bom, essa ideia de que o Estado tem que pagar pelos danos que ele mesmo causa não surgiu do nada, sabe? Ela é baseada em dois princípios super importantes do direito. Basicamente, existem dois cenários. O primeiro é pela legalidade, que é mais fácil de entender. Se o Estado faz algo ilegal e isso prejudica alguém, ele tem que reparar o dano. Simples. Mas o segundo, o princípio da isonomia, vai mais fundo. Ele diz que mesmo uma ação do Estado totalmente legal, que vai beneficiar a cidade inteira, não pode causar um prejuízo enorme e desproporcional para uma única pessoa. Para que a balança da justiça fique equilibrada, a coletividade, por meio do Estado, precisa indenizar essa pessoa que saiu no prejuízo. Mas olha, pode acreditar, essa ideia de um Estado que se responsabiliza é uma conquista bem recente na história. Porque houve um tempo em que o poder público era, assim, simplesmente intocável. Essa linha do tempo mostra bem a evolução. A gente saiu de uma era de irresponsabilidade total, em que o prejuízo era problema de quem sofria. Depois, evoluímos para uma fase em que até se podia processar o Estado, mas era preciso provar a culpa dele, o que era quase impossível. E finalmente chegamos ao modelo de hoje, que coloca a proteção de quem sofreu o dano em primeiro lugar. E toda essa evolução nos traz para a regra que vale hoje aqui no Brasil. O nome pode até parecer meio técnico, mas a ideia por trás veio para simplificar, e muito, a vida de quem foi prejudicado. Então, o ponto central é este. Na responsabilidade objetiva, a discussão não é se o funcionário público quis causar o dano ou se ele foi desleixado. A conversa é outra. As perguntas são: houve uma ação do Estado? Essa ação causou um dano? Se a resposta para as duas for sim, a obrigação de indenizar já existe. Esse quadro aqui deixa tudo muito nítido. Numa disputa entre particulares, por exemplo, a vítima precisa provar a ação, o dano, a ligação entre eles e, ainda por cima, a culpa ou a má intenção do outro. Agora, contra o Estado, não. Aquele quarto item, o mais complicado de todos, simplesmente some da lista. Isso é uma vantagem enorme para o cidadão, porque o peso da prova fica muito menor. Sabendo que a regra do jogo é a responsabilidade objetiva, vamos ver na prática quais são os elementos que precisam ser juntados para que o direito à indenização seja de fato reconhecido. Vamos pensar nisso como um quebra-cabeça de 3 peças. A primeira é a ação estatal, a tal obra pública, a decisão de um fiscal, a conduta de um policial. A segunda peça é o dano, a casa rachada, um bem que se perdeu, um prejuízo financeiro claro. E a terceira peça é um nexo causal, que é a cola que une as outras duas. É preciso provar que foi aquela ação que causou aquele dano. Se as 3 peças não se encaixarem perfeitamente, o quebra-cabeça não fecha. Mas atenção aqui! Essa responsabilidade do Estado não é 100% absoluta. Embora a regra seja bem ampla, existem algumas situações bem específicas em que o Estado pode, legalmente, se defender e argumentar que o problema não foi culpa dele. São as chamadas excludentes de nexo causal. Por exemplo, se o Estado consegue provar que o dano aconteceu por culpa total da própria vítima. Ou então, se o problema foi causado por um evento totalmente fora de controle, como um desastre natural. Nesses casos, aquela terceira peça do quebra-cabeça, a ligação de causa, se quebra. E sem essa conexão, a obrigação de indenizar some. E para não ficar nenhuma dúvida, tudo isso que a gente está conversando está escrito na lei mais importante do Brasil, a Constituição Federal. Esse trecho aí, o parágrafo 6º do artigo 37, é a base de toda essa discussão. É ele que define a regra do jogo e já aponta qual é o próximo passo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos fechar esse ciclo. Vamos voltar para a nossa história lá do começo e aplicar todo esse conhecimento para ver no que dá.
A solução agora fica bem mais clara, não é? A pessoa dona da casa vai precisar juntar as provas de que a obra da prefeitura foi a causa direta das rachaduras. Veja bem, não é preciso provar que o engenheiro foi negligente. Basta conseguir provar a ação, o dano e a ligação entre os dois para que o direito à indenização seja reconhecido. E aqui vem o pulo do gato daquele artigo da Constituição. Depois que o Estado paga a indenização para o cidadão, a história não termina. O Estado tem o direito, e mais, o dever, de olhar para dentro de casa e investigar se o agente público responsável pela obra agiu com má intenção ou com uma falha grave. Se isso fica provado, aí sim, o Estado pode cobrar desse agente o valor que gastou. É a chamada ação de regresso, uma forma de garantir a responsabilidade de cada um dentro da máquina pública. No fim das contas, a mensagem é bem forte. A responsabilidade do Estado é uma garantia fundamental de que, na relação entre o poder público e o indivíduo, o lado mais fraco não está sozinho e desprotegido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Esse direito, tão claro na teoria, é sempre respeitado na prática? Ou será que existem muitos casos em que as pessoas simplesmente abrem mão de buscar reparação? A discussão sobre isso, com certeza, continua.